Canal Esperança em Deus, comentarista Wilson dos Santos. Bem-vindo ao canal. O pecado da cobiça. A paz do Senhor esteja contigo. Você que assiste o vídeo pela primeira vez, não se esqueça de clicar no gostei, inscrever-se no canal e ativar o sininho, para que você possa receber notificações de novos vídeos que estarei lançando brevemente. Vou orar neste momento, em seguida estudaremos a palavra de Deus mais uma vez. Senhor Deus, graça te damos pela bondade, pela tua misericórdia. Está conosco, nos dando o poder dos altos céus para vencermos as nossas provas, as tentações. Sabemos que o Senhor nos ama com amor eterno, porque está escrito: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Então, Senhor, sabemos que nós somos atraídos pelo teu amor, pela tua misericórdia. E assim nos apoiaremos nas promessas que tens para cada um de nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te pedimos que nos dirija neste caminho que tu apontaste para cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O pecado da cobiça. Nós vamos estudar neste momento. Vamos examinar a palavra de Deus quanto à cobiça. Nós vamos ver neste momento e espero que você acompanhe esse vídeo até o final. A cobiça é um mal que se desenvolve gradualmente, até que se torne um hábito. Isso aconteceu com Lúcifer, que aos poucos ele foi se envolvendo na cobiça, até ser expulso do céu. Ezequiel 28:17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Então, a cobiça é um mal, é um desejo veemente de ter coisas, possessões e poder alheio. Este ato se origina de uma ideia fixa de satisfação própria em todas as coisas. Isso nasce do egoísmo. Então, quando a pessoa ele é egoísta, é porque ele deixou se desenvolver esse mal. E aí se tornou um hábito. E a palavra de Deus vem combatendo esse tipo de pecado, que é o egoísmo. Lúcifer se corrompeu por causa desse pecado. E nós vamos analisar os versos seguintes, este assunto que é importante para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento também, para que não caiamos nessa tentação do egoísmo. O egoísta, ele sempre quer mais e mais, e nunca está satisfeito. Isso é um vício, um hábito que é colocado no coração
e aos poucos isso vai se desenvolvendo. A cobiça é frequentemente vista como a raiz de muitos outros pecados. No caso de Lúcifer, sua cobiça pelo trono de Deus levou à sua queda e rebelião. Mesmo seres celestiais, cheios de sabedoria, não estão imunes aos perigos da cobiça. Isso serve como um alerta para os humanos serem mais vigilantes. A cobiça muitas vezes surge de uma falta de gratidão pelo que já se tem. Lúcifer tinha uma posição elevada, mas queria mais e mais. Orgulho e cobiça estavam em Lúcifer. Isto há uma estreita relação entre orgulho e cobiça. O desejo de ser como Deus demonstra um orgulho desmedido. A cobiça de Lúcifer resultou em sua expulsão do céu, ilustrando as graves consequências que esse pecado pode ter. O oposto da cobiça é o contentamento. Essa passagem indiretamente ensina sobre a importância de estar satisfeito com o que Deus providencia. Os adventistas muitas vezes usam essas passagens do livro de Ezequiel para encorajar a autorreflexão sobre desejos e ambições pessoais. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Exatamente. Lúcifer, ele era um anjo de luz, um anjo perfeito, em toda a sua simetria, com grande sabedoria, tinha cargos elevados no céu. E isso o tornou um anjo honrado por Deus, porque Deus o honrou, mas ele desonrou a Deus, não guardando os mandamentos que Deus estabeleceu para ele. E assim ele se rebelou contra Deus, por causa do seu orgulho e por causa da sua cobiça. Ezequiel 28, versículo 13 até o versículo 15. Isaías 14, verso 13 a 15. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele queria subir e acabou que ele desceu. Ele foi expulso dos céus. Provérbio 21, versículo 26. Como Salomão trata o cobiçoso. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça
alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É certo, porque muitas pessoas deixam de servir a Deus por causa do dinheiro. Não querem ajudar na obra de Deus, não querem se envolver no evangelismo e nem mesmo congregar, porque coloca o dinheiro como um ídolo. O dinheiro, ele é uma bênção colocada na mão do justo, mas na mão do ímpio, do injusto, pode ser um grande mal. Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Não, eu não teria conhecido o pecado senão pela lei, porque eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Veja bem, como a Bíblia trata a cobiça. Ela é um mal terrível, é a raiz mesmo do pecado. Nasceu no coração de um anjo perfeito, que é um grande mistério, e se desenvolveu através dos séculos, entre as nações. Satanás espalhou a semente do mal neste planeta, porque ele é egoísta e cobiçoso. Então, espalhou e muitos homens seguem o seu exemplo. Aqueles que deixam o egoísmo, o Senhor Jesus o aceita e o salva. Aqueles que sentem o desejo de cobiçar alguma coisa do seu próximo, deve repensar, deve buscar a ajuda dos altos céus, de Deus, para vencer este terrível mal que é a cobiça. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse mandamento serve também para as mulheres. Não cobiçarem homem da sua próxima e as coisas que pertencem a outros ou a outras. Se fosse eu que estivesse levantando esta madeira aí, já estaria todo torto. Não é brincadeira, mas é um pouco de humor também, né? Faz muito bem. Uma coisa impressionante foi a conquista de Josué sobre a cidade de Jericó. Ele decidiu tomar aquela cidade porque é a entrada para Canaã, para tomar posse da terra da promessa. Então ele foi ao Senhor e o Senhor aprovou. Josué, capítulo 6, versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Verso 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Versículo 5. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido,
todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, chamou seu sacerdote e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiros, adiante da arca do Senhor. Eles fizeram tudo que o Senhor mandou. E assim, de acordo com as orientações de Deus, eles tiveram sucesso e tomaram a cidade de Jericó. E Jericó é uma das maiores fortalezas da terra daquele tempo, a grande e rica cidade de Jericó, a pouca distância de Gilgal, onde o povo de Deus acampava. Essa cidade era a sede principal da idolatria e se dedicavam ao culto de Astarté, deusa da lua. Tinha os ritos e cultos mais degradantes da religião cananeia. Josué vê que a tomada de Jericó deveria ser o primeiro passo na conquista de Canaã. Deus tomou a iniciativa e começou o trabalho para a conquista de Canaã. Josué seguiu a orientação de Deus, lá no Josué capítulo 6, versículo 2. Deus também queria que eles entendessem que a vitória contra os habitantes de Jericó não seria deles, mas do Senhor. Que eles não deveriam lutar por si mesmos, mas que seriam instrumentos nas mãos de Deus para esta batalha. O Senhor orientou a Josué para que ele orientasse o povo para não tomar nada da cidade. Dá no versículo 18 do capítulo 6. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, que significa amaldiçoado, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então eles tinham que seguir essas orientações. O que eles vissem lá, ouro, prata, tecidos, eles não deveriam pegar. Mas Acã cobiçou. Quando eles tomaram a cidade, Acã transgrediu as ordens de Deus. Capítulo 7, versículo 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã cobiçou, né? Cobiçou as coisas que tinha lá os tesouros, né? Que tinha lá em Jericó. E Deus tinha dito para que não pegasse nada de lá, porque tudo, somente o que ele especificou que seria levado para a casa do tesouro. Mas as outras, o povo comum não deveriam pegar nada de lá da cidade. E a cidade deveria ser destruída com fogo. É o que os filhos de Israel fizeram, né? Após a conquista, eles destruíram a cidade. Josué deu prosseguimento às conquistas, né, de Canaã. Resolveram conquistar a cidade de Ai, enviando por Josué de Jericó alguns homens a Ai
que está junto a Bet-Aven, no lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Só que as coisas se complicaram na cidade de Ai. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Por que Israel perdeu a batalha? Tinha algo errado com o povo. Alguma coisa não estava bem. Porque eles não seguiram as orientações que vieram de Deus, de não pegar nada de Jericó. E Acã, ele cobiçou uma capa babilônica, moedas de pratas e uma barra de ouro de 50 siclos. E isso aí ele levou para o seu acampamento e enterrou lá no acampamento. E é isso que era o problema, a causa da derrota de Israel na cidade de Ai. Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 12 do capítulo 7. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigar o anátema no meio de vós. Levanta-te e santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderão suster-te. Deus esperava que seu povo tivesse confiança e obediência total à sua palavra. Depois da destruição de Jericó, veio a tentação e Acã prevaricou-se em pecado secreto. Sua atitude foi desleal. A força da cobiça era mais forte que a sua vontade de servir a Deus. Ele tomou o anátema. Josué capítulo 7, versículo 21. O povo não conhecia o pecado de Acã, só Deus sabia de tudo. Por isso fez a denúncia. Josué capítulo 7, 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, tomaram das coisas condenadas e dissimularam. Acã tomou para si duas coisas: a capa babilônica
que estava destinada por Deus à destruição, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro e 50 ciclos. Aliás, de 50 ciclos. Esse pecado de um só homem afetou toda a nação, porque a igreja de Deus é um corpo. O que um membro faz afeta todo o corpo. Esse pecado teve um efeito cooperativo. Deus prometeu que voltaria para o seu povo se este eliminasse o anátema. Josué capítulo 7, verso 12. O pecado da cobiça não seria consentido nem tolerado sem a presença de Deus. Os israelitas não teriam ganhado a luta, pois eles ocultaram o pecado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deus ordena a Josué 7, versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo, depois ordena para julgar tribo por tribo, um trabalho muito delicado, no qual participaram Deus e Josué. Mas o primeiro seria o trabalho espiritual, de santificar a todos. Passou tribo por tribo e caiu no acampamento de Acã. Foi tomado Acã. Então, Deus esperou algum tempo para que Acã se arrependesse e julgava as tribos e as famílias antes que ele chegasse a Acã. Mas ele não se arrependeu. Acã confessou mais tarde, bem tardio, talvez por medo, Josué 7, versículos 20 e 21. Acã e sua família participaram do pecado da cobiça. Portanto, todos estavam sujeitos à condenação e foram mortos. Foram apedrejados e seus corpos queimados. Toda a família sofreu por causa da cobiça de um homem. Mas eles ficaram sabendo e compartilharam o pecado um com o outro, e assim todos ficaram culpados. Esses eventos enfatizam a importância da obediência às instruções de Deus. O impacto que o pecado individual pode ter sobre a comunidade e a necessidade de lidar com a transgressão para restaurar a favorabilidade divina. O relato também destaca a liderança de Josué e sua dependência de Deus para resolver crises e guiar o povo de Deus. A cobiça é um tema frequentemente abordado na Bíblia e é considerado um dos pecados que afasta o ser humano de Deus e dos princípios da vida cristã. Tiago capítulo 1, versículo 14 a 15, nos alerta sobre o progresso da cobiça. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e seduz. Então a cobiça, após haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Esse trecho revela a consequência destrutiva da cobiça, mostrando que ela pode levar a práticas pecaminosas que afastam o ser humano da vida plena em Deus. Outro trecho relevante está em Lucas 12, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aqui Jesus nos ensina que a verdadeira riqueza não está na posse material, mas sim na nossa relação com Deus e com os outros. Portanto, a cobiça é um problema que vai além do desejo. É um estado do coração
que pode nos afastar de Deus e das bênçãos que Ele oferece. Focar nas coisas espirituais e cultivar a gratidão pelo que já temos são maneiras eficazes de combater a cobiça em nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo que produzi para você, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. E peço a você também que assista os outros vídeos que eu tenho neste canal e no canal anterior que eu tenho, Dia a Dia com Deus. São conteúdos importantes, conteúdos bíblicos. E você pode também apresentar esse conteúdo para os seus amigos, para que eles possam assisti-los também. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até o final e te aguardo no próximo assunto que estarei apresentando para você. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Deus te abençoe e te guarde. Tchau.